Tenta. Ok. Vamos começar, então. Vamos dar início. Acho que teve algumas pessoas que não tinham dado o ok para a gravação, mas a gente vai iniciar. Bom, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estava com saudade já da gente conversar sobre literatura. E hoje é o nosso penúltimo encontro do ano. Então, a gente tem só mais um esse ano. E a gente vai encerrar, né, os encontros do Elas por Elas do ano de 2020. A gente pretende voltar no ano que vem. E eu queria fazer o lembrete para vocês, né, sobre o que a gente tinha pensado para encerrar o nosso projeto este ano, que era a gravação, né, que a gente tinha pensado em fazer um vídeo bem bacana e tal. E como hoje é o penúltimo encontro, eu queria fazer um convite, então, para quem não mandou. Pelo menos eu não recebi nada até agora, não sei se a Cris recebeu. Estou achando que ninguém vai mandar. Eu tinha pensado até numa outra opção, Cris. Eu vou jogar aqui a ideia, às vezes a gente recebe alguma resposta nessa outra opção. Quem não quiser gravar um videozinho, talvez escrever só um textinho bem breve, assim, para falar um pouquinho como foi, para a gente preparar algo legal para o próximo encontro. Então, a gente só vai ter um intervalinho aí de 15 dias. E aí, vai dar 15 dias, né, Cris? Sim. E aí a gente prepara o encontro final do ano para vocês, bem especial, e para nós também, porque esse projeto é super especial para nós, tá? Então, acho que esse era o recadinho inicial que eu tinha para a gente conversar um pouquinho. E aí, nós também estamos encerrando a nossa rodada de convidadas especiais, e a gente não poderia encerrar melhor do que com a professora Kátia, tão querida, que aceitou o convite para estar aqui com a gente, e a gente sabe que vocês também adoram ela, e a gente sabia que ia ser muito sucesso e ia bombar hoje se ela topasse. Então, a gente também preparou essa surpresa para vocês, para hoje, porque eu acho que vai ser muito legal a gente ter essa conversa com a professora Kátia e sobre Lígia Bojunga. E para iniciar, eu só queria pedir, eu acho que está tendo um eco de alguém, de algum microfone, não sei se é o da Kátia. Para iniciar, como de praxe, das últimas vezes que a gente se encontrou por aqui, nós temos as curiosidades, né? E as curiosidades de hoje são temáticas sobre Lígia Bojunga, obviamente. E, na verdade, eu vou ser bem breve aqui para falar um pouquinho sobre essas duas informações que talvez nem todos saibam, mas a Lígia Bojunga ela tem dois prêmios importantíssimos, que é o Hans Christian Andersen e o Astrid Lindgren de literatura. E foi em 1982 que a Lígia recebeu o prêmio do Hans Christian Andersen pelos livros Angélica, de 1975, Bolsa Amarela, de 1976, A Casa da Madrinha, de 1978, Corda Bamba, de 1979 e O Sofá Estampado, de 1980. Essa premiação ela foi concedida pela International Board on Book for Young People, filiada à Unesco, e é considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil, né? Então, a Lígia foi a primeira mulher a receber essa premiação fora do eixo Estados Unidos e Europa. E o outro prêmio, ela recebeu em 2004 pelo conjunto de toda a sua obra, que é o prêmio Astrid Lindgren. Eu não sei se é assim que se pronuncia, eu já peço uma desculpa antecipada, que é um prêmio de literatura criado pelo governo sueco. E foi um marco bem importante. A própria princesa Vitória, da Suécia, entregou o prêmio para a escritora brasileira. E a Lígia, como anteriormente também aconteceu, foi a primeira escritora infanto-juvenil a ganhar o prêmio. Então, essas são as curiosidades do encontro de hoje. Eu não sei se a Cris quer falar alguma coisa antes da gente convocar a Kátia para começar essa conversa. Não, só queria dizer, né? Primeiro agradecer a Kátia pela presença, que eu disse que vai ser um show, que é muito especial a presença da Kátia aqui, encerrando o nosso ciclo de convidadas.
E eu fiquei muito feliz quando você disse que a sua escolha seria a Lígia Bojunga Nunes, porque ela fez parte da minha formação como leitora, e depois da série Vagalume, eu entrei de cabeça na leitura de todos os livros. Eu me lembro que o primeiro que eu li foi A Bolsa Amarela, e na sequência fui lendo todos que tinha na biblioteca da escola, porque eu fiquei apaixonada pelos livros dela. E daí vai ser assim muito especial para mim ouvir você falar dessa escritora que fez parte das minhas leituras da infância e faz ainda hoje, né? Então, passo a palavra para a Kátia para ela iniciar a sua fala. Obrigada, meninas. Vocês me puseram sim, né? Não, tem que dar certo, né? Tem que ser bom, porque a expectativa criada foi assim, mas vamos lá, né? Tem uma coisa boa que eu me sinto entre amigos, né, com vocês, então não é como falar para pessoas que eu não conheço e tal. Não só quem me fez o convite, como as pessoas que estão ouvindo, então a gente já fica mais à vontade. E falar sobre Lígia é sempre gostoso, né? Então isso é uma outra coisa também, mais do que falar sobre ela, só falar sobre Marina, então eu tô bem. Agora, Cris, você falou duas coisas interessantes, né? Uma é que você, quando acabou de ler a série Vagalume, você começou a ler Lígia, né? E eu fiz o doutorado sobre a série Vagalume e tenho lido, tenho acompanhado a obra da Lígia Bojunga, conforme ela vai publicando, eu vou comprando, vou lendo, vou trabalhando. Então, nós estamos, assim, numa certa sintonia, né? E não sei se vocês viram, mas a série Vagalume vai voltar a editar, né? Voltou a publicar livros, voltou a publicar títulos, porque ela tinha parado, até porque a Ática foi vendida e tudo, mas agora voltaram a publicar os livros da série Vagalume. Então, para quem está em sala de aula, são livros que a gente sabe que no processo de formação do leitor eles são importantes. Está aí a Cris, que não nos deixa mentir, né, Cris? Eles foram livros que fizeram parte da sua trajetória de leitora, né? Bem, eu geralmente começo as minhas falas lendo, mas não vou ler um conto da Lígia, não, porque a Lígia tem um único livro de contos, e os contos são bem longos, né? Então eu não quero passar tanto tempo lendo. Eu escolhi ler o finalzinho deste conto daqui. Vocês conhecem? Tchau, né? Tchau é um conto que dá nome ao livro e que me marcou muito. É um conto, inclusive, eu até coloquei um link, né, que eu escrevi um texto cujo título é Tchau, a Mulher Goiabada, e esse título vem deste conto aqui, né, que é a história de uma mulher que se apaixona por um grego, né, conhece um grego, literalmente, e acaba indo embora. Então, esse finalzinho aqui, só a parte 6 do conto que eu quero ler para a gente começar a conversar. O conto é dividido em 6 partes, né, e essa é a última parte, então. O pai volta à tarde e encontra um bilhete no travesseiro. Querido pai, não deu para eu cumprir a promessa. A mãe foi embora, mas a mala dela ficou. E eu acho que assim, sem mala, sem roupa para trocar, sem escova de dente nem nada, não vai dar para a mãe ficar muito tempo sem voltar. Não sei. Vamos ver. Eu arrastei a mala e escondi ela debaixo da sua cama, viu? Um beijo, Rebeca. Então, o conto termina assim, né? E por que eu escolhi esse conto? Justamente porque eu quero hoje falar também sobre essa presença da representação da mulher na obra da Lígia, né? Que é uma coisa que me fascina muito, porque ela apresenta a mulher, principalmente nesse conto, de uma forma bastante diferente da que usualmente aparece na literatura infantil. Né? É um outro aspecto. Então, depois eu vou retomar esse conto. Tá? Bom, vocês já falaram um pouco sobre ela na parte dos prêmios, né, que eu acho que foram muito importantes, porque, vejam, para a própria literatura infanto-juvenil, a Lígia ter ganho esses prêmios foi importantíssimo, porque na nossa literatura dita adulta não existe nenhum prêmio similar a esse.
né? Quer dizer, a nossa literatura infanto-juvenil é consagrada no mundo inteiro por esses 2 prêmios, né? E na adulta não tem nada, nada parecido. Então, nós temos agora 3 prêmios Hans Christian Andersen. A Lígia foi a primeira, depois veio a Ana Maria, ai meu Deus, eu sempre troco, Ana Maria Machado, e depois o Roger de Mello, tá? Então, são os 3 prêmios Hans Christian Andersen que nós temos, mas ela foi a primeira. Então, isso aí é muito importante. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas ela morou muito tempo no Rio. E desse tempo que ela morou no Rio, surgiu um amor muito grande que gerou esse livro, O Rio e Eu. Então, é muito interessante como a Lígia vai transformando as coisas em obras, não é? Como ela vai passando para o papel isso. E ela morou muito tempo em Santa Teresa. Para quem conhece o Rio, Santa Teresa é o bairro, assim, seria Montmartre do Rio, tá? Porque é o bairro dos intelectuais, é o bairro dos artistas, né? Então, vejam só o que ela escreveu aqui, só um trechinho sobre o Rio, né? E é da minha relação com você que eu venho te falar. Te falar. Já faz tempo que eu ando querendo esse papo. Conversa escrita, como é do meu feitio. Para ser franca, desde que eu comecei a dividir com Londres o meu amor, que era só teu, eu estou para te falar dessa vida dupla que eu passei a viver com vocês 2. Então, ela vai escrever um livro que é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro. E ela casa com um inglês, né, com o Peter, e ela passa, então, a viver entre o Rio e Londres, né? Então, a obra dela vai se construindo. Eu acho isso muito interessante, porque ela faz o diálogo com a vida dela e com as obras, né? Isso aí está intrinsecamente ligado, sem ser autobiográfico, o que é mais interessante. Outra coisa que eu acho interessante falar também é que a Lígia foi atriz, né? Quer dizer, ela, durante um tempo na vida dela, ela atuou no teatro, tudo, e isso também foi uma coisa que veio, ao longo da vida dela, se tornando presente, porque ela, na verdade, nunca deixou totalmente o teatro, né? Eu, por exemplo, uma vez eu estava em Passo Fundo, numa jornada literária de Passo Fundo, e eu assisti a Lígia encenando um monólogo, fazendo Ana Paz, que é uma das obras dela, né, que ela transformou no monólogo e apresentou. Também tem por aqui. Então, o que é esse Fazendo Ana Paz? É um monólogo em que ela fala sobre a construção da personagem Ana Paz, né? Quer dizer, não é um romance comum, ela vai dialogando, da mesma forma que ela dialoga com o Rio, naquele O Rio e Eu, ela vai dialogando com a Ana Paz, e assim ela vai construindo a Ana Paz. Ela fez 2 monólogos, este e o livro, é um outro monólogo que ela também encenou, esse aqui, ó, Livro, Encontro com Lígia Bojunga. Tá? Observem que essas capas são da antiga editora dela, da Agir, né? Porque depois que ela ganhou os prêmios, ela fez a sua própria editora. Então, já mudou. Bom, e essa relação dela com o teatro acabou chegando também aos livros dela, né? Eu não sei o que vocês já leram, mas, por exemplo, Angélica, é um livro que eu amo, eu adoro esse livro, Angélica. Tem uma peça dentro do livro, né? Dentro da narrativa tem uma peça. A Angélica, que é uma cegonha, que se rebela contra o sistema, né? Porque ela não quer mais enganar as pessoas dizendo que ela traz os bebês. Então, ela sai de casa, rompe com a família para assumir a sua... Né, o que ela acredita, e ela, então, nesse afastamento, ela acaba juntando um pessoal e formando uma peça. Né? E essa peça tem uma boa parte do livro,
dedicada a essa peça, e também há uma peça, por exemplo, em O Meu Amigo Pintor, né? Então, há uma peça dentro do diário, que O Meu Amigo Pintor é uma obra toda escrita em forma de diário, né? O Cláudio todo dia escreve, tal, fala de alguma coisa. Então, mais um outro elemento assim da vida dela que vem para a obra, a presença do teatro, que vai se tornar presente também nas narrativas que ela escreve. É muito interessante. Aqui em Tchau tem um conto que eu também gosto muito, que é A Troca e a Tarefa. Não sei se alguém já leu esse conto, mas esse conto fala justamente da necessidade do escritor, né, de escrever mesmo, quer dizer, essa troca que ele tem com a obra de arte. E, no final, quando o escritor não consegue mais escrever nada, ele acaba morrendo, porque ele precisa dessa troca. Então, ela tem uma obra assim, bastante metalinguística, né? Há vários livros dela em que ela retoma isso daí, né? Bom, se nós formos olhar, daria para nós quase que dividirmos, né? Mais ou menos, porque não é nada muito rígido, a obra da Lígia em grupos, né? Os livros com que ela ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, tem um de que eu gosto muito, que está num primeiro grupo, que eu diria que são os livros infantis, porque ela tem livros em que ela trabalha com zoomorfismo, então todos os personagens são animais, lembram a fábula, né? E aí a gente pensaria nesse livro, num primeiro momento, mais como infantis, e eu digo num primeiro momento porque eles têm todo um substrato que pode ser lido de outra forma, né? Mas num primeiro momento, pela presença dos animais, nós pensaríamos nos livros infantis. Então, tem Os Colegas, que foi o primeiro livro que ela publicou, que conta a história de vários animais que se juntam, né? São animais que se perderam, o coelho que se perdeu, o urso que fugiu do jardim do circo, cada um vem de um canto. E tem uma história de que eu gosto muito, quem foi meu aluno com certeza já ouviu essa parte do livro, mas que eu queria ler para vocês, que eu acho uma gracinha. É a história da Flor de Lis. A Flor de Lis era uma cachorrinha, né? Uma cachorrinha muito bonita, muito cara, e ela foge da dona e vai encontrar com os outros cães, com o Virinha e com o Latinha, que também eu sou apaixonada pelos dois, né? Vocês sabem também a história deles, né? O Virinha e o Latinha, os dois se chamavam Vira-Lata, aí um resolveu se autodenominar Virinha e o outro Latinha, para que eles pudessem diferenciar um do outro. Então ficou o Virinha e o Latinha. Então, a história da Flor de Lis é assim. Foi comprada numa loja de cachorros. A mulher entrou e disse: quero uma cachorra caríssima e de raça puríssima para todo mundo achar linda e ficar sabendo quanto é que custou. E aí ela ficou sendo a minha dona e me levou para casa. Vivia me enchendo de perfume, eu espirrava o dia todo e pensava, puxa, se eu sou cachorro, por que eu não posso ter cheiro de cachorro? Vivia me enchendo de roupas e pulseiras, e quando chovia, me botava capa de borracha, lenço na cabeça e botas. Eu morria de vergonha de sair na rua assim e pensava, puxa, isso não é jeito de cachorro andar. Então eu pensei, puxa vida, quem sabe esse tempo todo eu estou achando que eu sou cachorro, mas eu não sou cachorro. Foi aí que eu comecei a achar que estava ficando meio birutinha, e me apavorei. Quando ela abriu a porta para uma visita entrar, eu fugi, corri a peça até chegar aqui. Flor de Lis saiu correndo e furou uma onda, e depois outra, e mais outra, e mais outra, até não sentir mais perfume nenhum. Só então sossegou e voltou satisfeita para a areia. Eu acho esse trecho, assim, maravilhoso. E confesso a vocês que toda vez que eu punha roupa na minha cadelinha, eu me lembrava da Lígia, porque a gente faz essas coisas, né? E no outro dia eu vi o meu sobrinho, o cachorro coloca sapato para sair, né? Então, tem essa coisa que a gente acha engraçado, mas que, no fundo, é o que eu digo,
de que a Lígia está falando aqui, né? Na verdade, ela está falando do direito das pessoas serem o que elas são, né? De não quererem mudar a identidade delas, afetar a identidade delas. Quer dizer, é uma metáfora que ela trabalha a partir da representação dos animais, né? Então, eu acho muito interessante a forma como ela traz questões tão importantes de um modo suave, através do cachorrinho, não é? Um bichinho. Então. Outro livro que eu acho incrível nesse sentido, gente, é o livro do Vitor. Meu Deus, cadê o Vitor? Sofá Estampado. Vocês já leram o Sofá Estampado? Gente, que delícia essa narrativa, né? Porque o Vitor é um animal que não consegue falar com ninguém, ele é muito envergonhado, né? E aí ele começa a cavar, ele é um tatu e começa a cavar e se esconde. E um dia ele se apaixona por uma gata, e a gata só queria ver televisão, né? Então ele vai arranjar um emprego na televisão para poder conversar com a gata, né? Porque a gata só olhava para a televisão. Então, vejam, de novo, né, uma questão tão importante, e aqui tem uma porção de outras coisas, ela fala da escola, ela fala de uma porção de coisas de um modo bem gostoso. Eu também adorei esse tatu, Cris, eu sou apaixonada pelo Vitor, sabe? Bem apaixonada mesmo. Bom, então a gente teria aí a Bolsa Amarela, né, Angélica, o Sofá Estampado, que mais? De livros infantis, né? Casa da Madrinha. A Casa da Madrinha eu acho um livro bem sui generis, porque embora ele até seja visto como infantil, porque tem também personagens animais e tudo, mas eu acho que, para mim, é um dos livros mais bonitos da Lígia. Eu acho que ele trata de umas coisas tão bonitas, como o percurso, né, do que o menino faz em busca da casa da madrinha. A gente vê, inclusive, como um Bildungsroman, né, que é a trajetória do menino, o crescimento dele, as coisas que ele vai encontrando. Então, eu acho um livro muito especial. É um dos livros da Lígia. Eu gosto de todos, mas esse eu gosto muito, muito mesmo. Bom, de um tempo para cá, a Lígia tem publicado livros mais voltados para o público juvenil, né? E a gente fala isso não só por causa da ausência dos animais, mas por causa dos temas que são abordados, né? Eu estou trabalhando agora com os alunos com sapato de salto, né? Esse daqui, que vários aqui dos meus ex-alunos leram comigo. E Sapato de Salto, por exemplo, é um livro muito forte, que trata de uma questão delicada, que é a questão do abuso infantil, né? Uma menina que é abusada por um homem que, a princípio, deveria representar o pai dela, né? E que a situação é encoberta pela própria mulher do homem, que sabe e não faz nada para mudar aquilo, né? Então, é um livro, eu acho até interessante, porque quando eu trabalho com esse livro, eu peço que os alunos imaginem como eles trabalhariam esse livro em sala de aula. Aí, esses dias mesmo, eu recebi a seguinte resposta de uma aluna: professora, eu não ia trabalhar esse livro em sala de aula. Eu não trabalharia esse livro em sala de aula. E aí eu fico pensando como a Lígia tem isso de bom, porque ela traz essas questões que são polêmicas, mas de uma forma, não tem nada de grotesco, não tem palavrões, não tem obscenidades, não tem nada. Ela trata isso de uma forma muito limpa, muito clara, né? Mas traz a discussão. Então, Sapato de Salto
é um livro que eu acho que devia vencer essas resistências que existem em relação a ele, e deveria estar com os nossos alunos em sala de aula, sabe? Com os nossos ex-alunos. Porque eu acho que ele trata de uma questão que existe, tipo assim, a sociedade não quer ver, a sociedade quer fingir que ela não existe, né? E acaba camuflando a coisa, né? E quando a gente pode levar esse tema para a sala de aula, ele pode surgir espontaneamente. Quer dizer, eu até recentemente, terça-feira passada, né, que eu fiz a fala no NERG, a gente estava conversando sobre esse livro e falando sobre os outros livros da literatura infanto-juvenil ou infantil que tratam de questões semelhantes e que também são afastados, né? Como o caso lá da triste história da Heredegalda, como Pele de Asno, né? Que são temas, por exemplo, Pele de Asno foi publicado em 1690, eu acho que 7. Ou seja, esse é um problema que sempre existiu. Não é uma construção de agora, não é uma coisa, porque quer falar, quer... Não, isso sempre existiu, é por isso que está na literatura, né? Porque a literatura é parte das coisas que existem. Então, sempre existiu, e eu acho que é um absurdo quererem abafar isso daí. Ela tem outro livro que fala sobre o estupro também, que é O Abraço, né? É uma situação diferente, bastante diferente. Eu acho que aqui ela traz mais para além de discutir outras questões, que não só a do feminino, né, dessa questão do abuso infantil, ela traz a questão da homossexualidade, né, ela traz a questão da gravidez na juventude. Então, ela traz outras questões muito importantes. E no Abraço, ela foca como uma pessoa vive essa questão do estupro. Então, eu acho isso muito importante na obra da Lígia. Ela, como não tem compromisso com a escola, como ela não escreve, como, por exemplo, a Ruth Rocha, que escreve sob encomenda para os temas transversais e não sei o que, não sei o que lá, ela escreve de uma forma artística, falando sobre os temas que são importantes, não aqueles que a escola quer que fale. Né? Eu acho isso fundamental na Lígia, essa independência dela, né? E independência que se consagrou com a criação da Casa Lígia Bojunga, porque agora ela faz o que ela quer nos livros dela, né? Não tem editor para cortar nada. Então, nós temos, como livros juvenis, nós temos Retratos de Carolina, que eu trabalhei também com o pessoal, né? Não foi, Larissa? Larissa gostou também, não foi? Retratos de Carolina, Você quer falar um pouquinho, Larissa? Vocês fizeram... Nossa, eu estava conversando com o Giovanni agora sobre esse livro, que, nossa, é muito bom, né? Inclusive, eu dei orientação para os professores do colégio que eu estou trabalhando, para eles lerem também, porque ele foi muito importante, assim, e, nossa, me marcou bastante. Sim. E é um livro que traz uma personagem adolescente, né? Também a trajetória dela, o que é bastante comum também na obra da Lígia, né? Não pegar só uma idade, mas essa coisa da trajetória. Então, a gente também tem uma trajetória de uma adolescente, né? Até a vida dela adulta, casamento e tal, e é muito interessante como ela se constrói como mulher, né? É um livro muito interessante mesmo, né? Os Retratos de Carolina têm a ver com essas várias fases da Carolina e tal. Querida, também foi um livro com o qual eu trabalhei, porque eu procuro fazer o seguinte, sabe, Cris? Os livros que eu não li, eu peço para os alunos lerem para eu me obrigar a ler. Então, porque a gente acaba fazendo isso, né? A gente lê o que a gente tem que ler. Então, quando eu quero ler, eu mando os alunos lerem, porque aí eu tenho que ler. Né? E, Querida, eu não tinha lido, e aí fui ler também. É menos intenso do que os outros, mas também traz
uma questão interessante, principalmente do escritor, né? O escritor é muito tematizado na obra da Lígia. Mais uma vez, ela traz a questão do escritor. Também é um livro interessante. Outro livro mais recente, eu acho até que é o último, não sei, tem dois que são bem recentes. Tem o Intramuros, que eu não li ainda, e tem o dos 21, em que ela faz um apanhado dos 20 livros que ela tinha escrito antes, e aí ela pega os trechos de que ela mais gostou dos outros 20 livros e compõe um livro. Sabe? É quase que uma antologia das próprias obras dela. É bem interessante. Nossa, Leila aparecendo aí, que bom. Então, são esses livros todos mais adultos, né? Aula de inglês também, o pessoal de inglês aí, né, tem toda uma história do envolvimento com a professora de inglês e tal, é bem interessante também. Tá? Então, vejam, esses livros são aqueles que eu separo como juvenis, né? Mas a gente tem também os livros que são essencialmente metalinguísticos. Eu já falei aqui do livro, né, em que ela fala toda sobre essa relação dela com o fazer literário, e tem esse livro aqui que eu acho um barato, feito à mão. Quando ela montou a editora, a Casa de Lígia, ela se propôs a fazer um livro artesanal. Então, ela fez tudo, desde o papel, fez tudo, botou impressora, botou tudo. E aí fez uma edição de 120 livros, daquele jeito artesanal. E aí, depois, os livros foram editados, né, assim, em grande escala. Mas foi essa coisa mesmo de artesanato, do fazer do livro, né? Então, é o livro, desde ele ser pensado até ele ser concretizado. É muito interessante essa visão dela, né? Bom, também tem na Lígia, que eu acho genial, não, eu acho tudo genial, né? Mas nos livros dramáticos dela. Quer dizer, além dela ter nas peças, nos livros, peças dentro das narrativas, ela também escreveu textos dramáticos, né? Então, ela pegou, por exemplo, O Meu Amigo Pintor, que é aquele livro em forma de diário e tal, e transformou em O Pintor, que é um texto dramático, né? Que é uma peça de teatro. Eu vivo me perdendo nos livros, mas ele está por aqui em algum livro. Que é uma peça de teatro. E também o livro Nós Três, também é uma narrativa, e que ela transforma numa peça de teatro. Então, vejam só que ela tem uma diversidade muito grande, né? Os contos é que ela nunca se dedicou muito, quer dizer, o único livro de contos que ela tem é Tchau, né? É o único livro de contos, os outros todos são, vamos dizer, romances, às vezes classificam como romances juvenis, não sei bem o que seja isso, não, mas são romances juvenis, né? Porque são curtos, tem personagens geralmente jovens e tal. Tá? Uma outra coisa que chama atenção é a linguagem que a Lígia usa, né? Estou procurando dar um apanhado assim geral nas coisas da Lígia. Então, a questão da linguagem, porque eu acho muito intrigante a linguagem que ela usa, porque ela consegue usar uma linguagem coloquial, consegue colocar a oralidade sem que isso fira os nossos ouvidos, né? A gente não se sente assim violentada pelo uso da língua, ao contrário, né? É uma língua usada de forma coloquial, mas elegante. Eu gosto muito da linguagem que a Lígia usa. Fora disso, ela também tem uma linguagem, às vezes, essencialmente poética, né? Eu separei um pedacinho aqui do Sofá Estampado. Vejam só que coisa linda. E é um dos livros vistos como infantis, tá? Ele foi indo, só que não conseguiu chegar na praia. No caminho, ele viu a Dalva.
E ali mesmo, na hora, se apaixonou. Esqueceu da gaivota e da onda subindo. Esqueceu o caminho de volta para casa. Acabou todo esquecido que tinha mais no mundo fora de Dalva. Achei isso tão, tão romântico, né? Essa coisa poética. E tem vários momentos de vários livros em que isso aparece. E outra questão também muito forte aí é o simbolismo, né? Presença do simbolismo. Quer dizer, ler Lígia de preferência com aquele nosso dicionário, né, Cris? Debaixo do braço, porque a gente vai encontrando o tempo todo uma simbologia constante, né? Eu tenho uma leitura psicanalítica da Bolsa Amarela, que está muito calcada na coisa dos símbolos também, porque ela trabalha tanto com Jung quanto com Freud. Não fui eu que escrevi, foi uma outra pessoa que escreveu, mas que eu acho genial. E tem muito a questão da simbologia das cores, né? Isso salta aos olhos. Além, eu vou falar mais adiante das temáticas, onde entra principalmente a questão da arte, né? Mas a linguagem das cores é um negócio sensacional. E está presente, até assim, né? Por exemplo, Bolsa Amarela, né? Então, aí a gente abre, por exemplo, o meu amigo pintor tem umas coisas que eu acho geniais, né? Tem um trechinho que ele diz assim: mas hoje, sem estar esperando nem nada, aconteceu uma coisa que mudou o jeito vermelho que eu sentia dentro de mim. Quer dizer, o que é esse jeito vermelho, né? Também tem um outro trecho em que eu não estou com ele aqui na mão, mas que a professora manda ele que ele pinte um coração, aí ele pinta um coração marrom, e a professora briga com ele, mas coração não é marrom. Ele diz, mas o meu coração está marrom, né? Então, sabe, a força dessas cores que vão fugir do padrão estabelecido, mas que vão falar dos sentimentos, que vão representar, que vão simbolizar, né? Eu quando trabalhei com meu amigo pintor, trabalhei com uma antiga 7ª série, e eu levei o dicionário para a sala e aproveitei para ver com eles as cores do colégio, as cores de tudo, sabe? Comecei a questionar. Foi muito rico, ficou muito rico o trabalho a partir do meu amigo pintor, explorando essa linguagem das cores, né? Foi muito interessante. E eu acho que a Lígia faz a gente pensar nisso. Quer dizer, depois que a gente lê o meu amigo pintor, nunca mais você coloca uma roupa sem pensar que você está colocando uma roupa verde, ou preta, ou vermelha, né? Que a gente sabe que tem alguma coisa a ver com aquilo. O pessoal mexe comigo por causa do verde, mas não é gratuito, não. Eu tenho bastante consciência quando eu me visto de verde. Eu sei por que eu estou me vestindo de verde, né? Porque é uma coisa da consciência das cores. É bem interessante, porque todo mundo acha que eu me visto de verde sempre. Sempre não, só de vez em quando. Bom, então vamos lá. As temáticas. Verdinho, que já lembro da professora Kátia. É, Camila. Parece que isso aí acontece muito, porque depois que aquela menina, esqueci o nome dela agora, que ela falou, o cara perguntou, ela faz uma palestra, quando vocês veem uma coisa verde, de que vocês lembram? Aí ela levantou a mão, da professora Kátia. Eu queria me enfiar no buraco, porque o homem estava fazendo uma palestra. E ela me soltou essa, mas tudo bem. Bom, a questão das temáticas, né? Tem algumas temáticas que se repetem, nós já vimos alguma coisa. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a representação da mulher, né? Que aparece em várias obras, por isso que eu escrevi aquele texto, Tchau, a Mulher Goiabada, e eu não sei se vocês conhecem esse termo da mulher goiabada, mas ele surgiu porque, antigamente, no início do século XX, e a Júlia Lopes de Almeida entra muito nesse contexto, as mulheres não tinham muito espaço para escrever, não é? Então, era muito comum que as mulheres escrevessem nos cadernos de receita. Porque, naquela época,
era um espaço essencialmente feminino. Então, os cadernos de receita tinham, por exemplo, uma receita de goiabada, de bolo, de doce e um poema, sabe? Alguma coisa assim misturada. Então, se eu não me engano, foi a Norma Teles que deu esse nome, da mulher goiabada, que eram essas mulheres que não tinham voz, que não podiam falar, não é? Então, quando eu digo lá tchau, a mulher goiabada, é justamente porque essa mulher que a Lígia representa em tchau é uma mulher que diz o que ela está sentindo, que tem voz, não é? Ela está num casamento ruim, e aí ela rompe esse casamento para ir viver uma paixão, né? E é interessante porque estava vendo alguma coisa do Jung, acho que vocês já sabem que eu ando com mania de estudar psicanálise agora, né? Então eu estou lá entre o Lacan, o Jung, o Freud, né? Estou por esse mundo aí. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, no Jung, essa coisa da divisão da mulher, né? Até ele fala na boa mãe, na mãe má e tal, mas tem essa coisa de um é a mulher e a outra é a mãe. E tem horas que a mulher é soterrada pela mãe. É muito mais comum acontecer isso. A mulher se calar, abrir mão dos sonhos, abrir mão das realizações profissionais, porque ela é mãe. Inclusive, a sociedade cobra isso. É uma cobrança da própria sociedade. Então, o que a gente vê? A Lígia aqui diz, não, olha, ela é mulher, né? Ela vai viver o sonho dela de mulher. E aí foi muito interessante, eu li esse conto para as minhas meninas da UNAT. Gente, eu quase apanhei. Elas ficaram tão revoltadas, né? Como que uma mulher larga os 2 filhos e vai embora? Falei, gente, mas os homens fazem isso todo dia. Não é? Tem um monte de homens que fazem isso, mas a mulher não pode. Então, essa coisa em torno da mulher é que a Lígia desconstrói nesse conto, entendeu? Eu acho, para mim, esse conto é um divisor de águas, assim, porque eu não conheço nenhum outro texto considerado infanto-juvenil que traga essa representação da mulher assim. Né? Lógico, existem vários contos que representam o feminino de várias formas, mas não voltados para esse público. Né? Então, eu acho muito, muito interessante. Já falei de sapato de salto, da violência, da mulher da mãe. Tá. E uma outra coisa que também é muito forte é a presença da arte. Né? Quer dizer, tem inclusive algumas obras que falam sobre isso, e tem uma amiga minha, a Clarice Lotterman, o livro dela até está na biblioteca lá, que ela fez uma tese de doutorado falando sobre a presença da arte e da morte na obra da Lígia, que é uma outra temática também bastante constante, né? Ela fala muito da morte também. Em Nós Três tem morte, Meu Amigo Pintor tem morte, né? Sapato de Salto tem morte. Então, a morte é bastante tematizada pela Lígia. Mas, em compensação, também tem a arte. Então, a gente tem a pintura, a gente tem a dança, a gente tem a música, o teatro, né? Então, há várias obras que têm a presença da arte. Nós vimos isso em Retratos de Carolina, ela traz a questão da arquitetura, né, Larissa? Ela traz a questão da arquitetura. Então, em cada obra, ela fala sobre uma arte, e dando a importância da arte na vida da gente, né? Realmente como uma coisa fundamental. Então, acho também muito interessante. Bom, outra coisa que ela faz em várias obras, principalmente nas primeiras, depois ela larga um pouco disso, mas nas primeiras obras, como A Bolsa Amarela, Sofá Estampado, é a crítica que ela faz ao sistema de ensino. Né? Por exemplo, no Sofá Estampado tem aquela professora do Vitor, né, que tem uma bolsa
também, que tira coisas maravilhosas dentro da bolsa. Casa da Madrinha também tem, sabe? Então, ela faz sempre uma crítica grande em relação ao sistema educacional, no sentido de que ele não permite a criatividade. Ele acaba reforçando a mesmice. Tem que ser tudo igual. Alguém que traga ideias diferentes, propostas diferentes, acaba sendo tolhido, acaba sendo calado. Né? Então, ela faz essa espécie de denúncia. No Sofá Estampado é muito interessante isso, e no Casa da Madrinha também. Então, é uma coisa que se repete também. Bom, em A Bolsa Amarela, ela traz a questão da mulher de uma forma muito interessante. Porque quando a gente fala na questão do feminino, de um modo geral, a gente fala assim, os homens oprimem as mulheres, né? Mas há algumas mulheres que contribuem muito para isso. E é justamente esse o aspecto que ela aborda aqui, né? Olhem só o trechinho que eu vou ler para vocês. Isso é o galo, um galo que foi expulso do galinheiro, tá? Sabe, Raquel, elas não botavam um ovo, não davam uma ciscadinha, não faziam coisa nenhuma sem vir me perguntar. Eu posso? Você deixa? E eu respondia, ora, minha filha, o ovo é seu, a vida é sua, resolve como você achar melhor. Elas desatavam a chorar e não queriam mais comer, emagreciam, até morriam. Elas achavam que era melhor ter um dono mandando o dia inteiro. Faz isso, faz aquilo, bota um ovo, pega uma minhoca, do que ter que resolver qualquer coisa. Diziam que pensar dá muito trabalho. Subi no puleiro e gritei, não quero mandar sozinho, quero um galinheiro com mais galos, quero as galinhas mandando junto com os galos. Bem, ele foi mandado embora do galinheiro, né? Então, eu acho muito interessante essa forma dela abordar a relação homem e mulher, porque a gente sabe que isso também é uma metáfora, que há inúmeras mulheres que se acomodam nessa situação, não é? Que acham ótimo que tem alguém que vá dizer tudo para ela que ela tem que fazer, porque ela justamente não tem responsabilidade, né? Eu vou fazer o que ele mandou, porque qualquer coisa a culpa é dele. Além de não ter trabalho. Então, é uma outra forma, uma outra perspectiva dessa relação homem-mulher. Não é só a mulher reclamando de que ela não pode, o homem não deixa, alguma coisa assim. Bom, tem uma outra personagem de que eu gosto muito também, né? Essa perspectiva do feminino, que é a Jandira, que é uma personagem de Angélica. Então, a Jandira era esposa do Jota. Na verdade, ninguém sabia o nome dela. O nome dela era assim, Mulher do Jota, com hífen, né? Tudo ligado, Mulher do Jota. E aí, o trechinho que eu selecionei. E aí a mulher do Jota se levantou e disse, eu também queria falar uma coisinha. É uma coisa pequena, mas muito importante para mim. O Jota largou o espelho e marchou para a mesa. Já tinha deixado a mulher trabalhar, já tinha deixado a mulher bolar, discursar, ele não ia deixar de jeito nenhum. Quem fala sou eu. Um momentinho, Jota, um momentinho só. Deixa eu acabar no que eu estava falando. É o seguinte, eu queria dizer para vocês que eu tenho um nome que também começa com J. Que coincidência, não é? Pois é, eu me chamo Jandira e queria pedir a todos os presentes para não me chamarem mais de mulher do J. Daqui para frente, todo mundo me chama de Jandira, está bem? Suspirou aliviada e sentou satisfeita. Né? Quer dizer, essa mulher, em contrapartida daquelas, né, que ficam só aceitando, querendo tudo, ela se rebela. Não, ó, o meu nome é Jandira. Né? Não quero mais que me chamem de mulher do J. Então, eu acho a da Lígia em relação ao feminino, porque ela traz vários aspectos desse feminino, né? Como no Sapato de Salto, que ela traz a mulher que sonhava uma vida perfeita para as filhas e que enlouquece porque uma filha se mata, a outra vira prostituta,
não é? Porque ela não consegue cumprir aquele ideal. Essas mulheres, a outra também, sapato de salto, que consegue se livrar das garras do marido, que a dominava, que não deixava que ela fizesse as coisas. Então, é muito rica essa questão do feminino na Lígia, né? Ela é incrível, ela fala sobre várias outras coisas importantes, né? Mas o que mais me toca na obra dela é realmente essa questão do feminino. Por isso que, como nós estamos aqui em Elas por Elas, não é? Eu resolvi enfatizar isso justamente para ficar de acordo com a proposta do trabalho de vocês, né? Que é falar sobre o feminino. Né? Bom. Nossa, Kátia, foi muito legal. Você terminou já, eu tenho várias coisas para comentar. Por favor, fique à vontade, porque eu já falei quase 1 hora aqui. Então, tá muito interessante e antes de eu abrir para o resto do pessoal, eu vou fazer alguns apontamentos aqui que eu anotei e para conversar, né? Porque a proposta é esse bate-papo, da gente trocar. E eu preciso aproveitar que a Kátia está aqui para ela me ajudar, porque eu estou fazendo uma disciplina. Estou fazendo uma disciplina do doutorado que trata dos contos de fada e que a gente tem falado um pouco sobre literatura infantil e tal, né? Quem é que está ministrando, Jordana? É a Ana Olga, ela é uma aluna do pós-doc e ela é uma tradutora. E aí ela tá, na verdade, a disciplina é para a gente falar sobre os contos de fadas reescritos pela Angela Carter por uma perspectiva feminista. E é muito legal a disciplina, assim, tô gostando bastante. Eu já conheci a Angela Carter, inclusive já usei nas minhas aulas. E aí a gente está lendo alguns contos do Perrault. E eu acho que vai ter dos Irmãos Grimm também. Daí é como que foi esse processo de reescrita dela e tal. Não tem nada a ver com Lígia Bojunga, na verdade. Mas por que eu tô falando disso, né? Porque eu tô me debruçando um pouco na literatura infantil agora, né? Por conta dessa disciplina. E aí eu voltei a ler o Bettelheim, né? Psicanálise de contos de fadas. E aí foi interessante porque, assim, antes de você ter topado vir conversar conosco hoje, quando eu estava lendo o texto novamente, e ele falando, né, de uma perspectiva de alguém que é um terapeuta, que está fazendo essa leitura, né, pela perspectiva psicanalítica e tal, e que ele, ao se debruçar a literatura infantil, ele só encontra talvez o conteúdo mais rico nos contos de fadas, né, para tratar de questões universais humanas e como isso interfere, né, na vida da criança e tal. E aí, lendo isso, eu até pensei, nossa, coitado, ele não conheceu alguns livros da Lígia Bojunga. Eu lembrei disso porque eu acho que ela faz isso muito bem feito, né? Então, quando você estava apresentando, eu não conheço toda a obra dela, mas conheço alguma coisa. Eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha uma colega muito próxima que estava fazendo a dissertação dela sobre Lígia Bojunga. Então, assim, ela falava tanto de Lígia Bojunga que eu falei assim, gente, eu vou ter que ler essa mulher, porque eu não aguento mais você falar dela. E parece ser muito legal, né? E aí eu fui ler e eu li de cara Bolsa Amarela. E achei, assim, sensacional. Eu falei, nossa, eu queria ter crescido lendo esse tipo de literatura, como que ia me ajudar, né? E eu estou fazendo toda essa retomada para dizer que eu concordo muito com quando você disse, Kátia, que a Lígia Bojunga, ela traz questões que talvez a gente possa considerar também universais, né, para a humanidade, e ela não desassocia isso da literatura enquanto arte, que é justamente o que o Belterheim vai falar, né? Que ele reconhece os contos enquanto arte, então não é qualquer conto, né? E como isso ajuda a criança a ressignificar o sentido da vida, e além de
repassar essa herança cultural, né, alguns preceitos morais para se conviver em sociedade, e até a ideia de que a humanidade não é inerentemente boa, né? A gente tem que lidar com questões que às vezes nós não somos bons o tempo todo, e isso, se não é tratado também com a criança, ela se demoniza, assim, né? Digamos, bom, é mais ou menos isso que ele traz lá, e eu acho que eu concordo um pouco, ainda mais que tem criança agora na família. Aí eu fico pensando nisso, né? E aí, nossa, e aí eu lembrei muito que a literatura infantil, pensando no pouco que eu conheço, assim, eu lembro muito de Lígia Bojunga e percebo que ela faz justamente isso, né? Ela traz a literatura enquanto arte, porque ela escreve de uma forma maravilhosa, eu acho, pelo menos. Mas eu não sou ninguém para achar isso, né? Tem muita gente que pode achar isso e já acha, então eu concordo com essas pessoas. E que traz esses temas, né? Que, caramba, eu super sugeriria aos meus estudantes que a gente trabalha aí de letramento literário levar esse tipo de obra para conversar em sala de aula, com certeza. Né? Como é que você vai abordar? A gente tem um papel social também, não que a literatura sirva para isso, e ela não tem esse contrato, né? Mas ela faz isso de uma forma tão limpa, como você disse, tão clara, de uma forma para que a criança... Você não vai fazer isso conscientemente, daí pensando na psicanálise, né? Isso se a gente pensar por essa perspectiva, vai agir diretamente no consciente e no inconsciente, né? E aí, combinar isso e transformar isso, e saber como que você pode enfrentar esse tipo de problema. Eu acho que tem uma coisa muito importante na Lígia, né, que é uma marca da boa literatura, é que ela não fecha a questão de dizer, olha, você tem que fazer isso, entendeu? Ela joga a questão para discussão. Não é? Mesmo em questões graves como essa do sapato de salto, não tem nenhuma lição de moral, não tem nenhum juízo fechado, entendeu? Ela joga para o leitor, né? Quer dizer, o leitor é que vai ter que lidar com isso aí, saber como resolver isso aí. Eu acho isso muito importante e por isso que eu acho que, concordo plenamente com você, que os nossos alunos tinham que trabalhar mais livros assim, sabe? Esse negócio de livro com receita, de como você vai ser feliz, você vai ser amado se você obedecer a todo mundo, se você concordar sempre. Não é por aí, né? Não é por aí. E aí eu penso, por exemplo, no trecho que você leu da Flor de Lis, eu gosto muito desse trecho, é muito legal. E que você não precisa explicar isso para a criança, ela só vai ter contato com a literatura, né? Sim, sim. E isso vai acontecer alguma coisa ali com ela, né? Ela vai fazer as ligações que precisam ser feitas. Enfim. Como o Bruno Bettelheim fala, né? Exato. E eu acho interessante, porque daí eu fico pensando em algumas coisas que acontecem mesmo com as crianças, né? Hoje as crianças consomem muito mais desenho animado, né? Netflix e não sei mais o quê. Então, tem uma filhinha de um amigo meu aqui da praia, perdão, que ela ama a Sky que voa, que é uma das cachorrinhas lá da Patrulha Canina e tal. E aí tem várias coisas que a Sky que voa faz, enfim, e que ela gosta muito, porque ela se identifica muito com a Sky que voa. E esses dias eu parei para assistir a Patrulha Canina. E é um desenho muito lindinho. E a Sky tem várias características muito legais. Daí a gente começa, né? Passa aquela análise psicanalítica para ver o que tá trazendo para a criança e tal. E nós, adultos, né, que a gente faz esse esforço para ir em alguns níveis mais profundos, a gente até pode ter o insight, né? Nossa, eu acho que está se identificando com essa personagem por conta disso. Só que a gente não vai lá e estraga, olha, você está se identificando por causa disso. Não! Né? Você já assistiu Masha e o Urso? Sim! Eu acho a Masha maravilhosa, mas é uma peste. Fala. Ai, ai. Não, mas é isso mesmo, né, que você falou. Eu acho que a boa literatura infantil... Eu tinha um colega que dizia que literatura infantil não era literatura, sabe? Mas é justamente assim, ele não conhece Lígia Bojunga, ele não conhece Bartolomeu Campos Queiroz, que
eu amo também de paixão. Não conhece Marina, então ele está ainda com aquela literatura que foi lá do início do século XX, sabe? Olavo Bilac, né? A própria Júlia Lopes de Almeida, que a literatura infantil dela é terrível, né? Então, não tem essa percepção disso que você está falando, que eu acho fundamental a gente conseguir trabalhar com a criança de uma forma artística, né? Não com receitas de comportamento. Porque se a receita desse certo, né? Ia ser tão mais fácil. Mas não dá, não é assim. Tanto é que as crianças, por exemplo, né, só para contextualizar desse texto do Bettelheim, ele faz isso porque ele percebe o quanto os contos de fadas são aclamados entre as crianças e não outros tipos de histórias, né? E aí você percebe que não é qualquer intenção, você não nem sempre dá certo, né? Ser encomendado e você escreveu algo que dê certo. Artisticamente falando, né? Ruth Rocha que eu digo. A Ruth Rocha. Ai. Mas, nossa, só para finalizar minha fala, então, gostei bastante, muito legal. E eu vou abrir, então, para o pessoal que quiser falar alguma coisa, não sei se é a Cris. Enquanto eu estou abrindo, deixa eu pegar aqui uma coisa para te mostrar. Acho que você ia... Conhece Pentameron? Acho que eu levei lá na universidade, né? Levou. Então, segundo, não é o que a gente sabe, o Basile, que foi o escritor italiano, no qual o Perrault se baseou em algumas histórias, tirou daqui os contos. Né? Então, a gente tem aqui uma versão antes do Perrault. Essa é a versão que traz coisas muito mais problemáticas, né? Sim, por bem exemplo, mais cru. Porque a gente estava vendo, por exemplo, uma versão da Bela Adormecida, que ela é abusada enquanto ela está inconsciente. Ao ato sexual. Mas isso aí eu acho que já é uma leitura nova, não? Porque eu não encontrei nenhuma versão, na do Perrault não tem isso. Não, na do Perrault não tem, a gente estava falando de algumas versões anteriores. Não sei, eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu encontro alguma coisa. Mas que não fala sobre abuso, só fala que ela não acordou. Só que aí o príncipe teve relações sexuais com ela enquanto ela estava inconsciente. Para mim, isso é um abuso. Não, porque na versão que eu tenho, ela e o príncipe têm 2 filhos antes dele levá-la para a família. Entendeu? Que é a versão do Perrault. Ele a desperta, aí eles têm 2 filhos, a Lua. Sim, a versão do Perrault é bonitinha. Mas tem a Ogra, né? O protótipo da sogra, que é dali que vem o nome sogra, da Ogra. Da Ogra. Legal. Cris, você quer falar alguma coisa, Cris? Estou achando que você está com a carinha de quem quer falar. Eu quero, mas eu ia até dar espaço para o pessoal falar, enfim, mas vou falar. Eu acho que isso que vocês comentaram aí, até a Kátia, no momento da fala, disse, disso que a Lígia faz muito bem, que é combinar e harmonizar, ao mesmo tempo, uma linguagem simples, que não tem rebuscamento coloquial, como você falou, né, Kátia? E essa linguagem, ao mesmo tempo, é altamente simbólica, altamente metafórica, né? E o universo simbólico, às vezes, é muito mais comunicativo do que a própria realidade. E aí, por isso que ela não aponta essas receitas ou esses juízos de morais também, porque tudo passa por essa via do simbólico e do metafórico, do alegórico, que a Lígia narra muito bem. Né? Verdade. E eu queria só comentar, daí, que você, Kátia, falasse sua opinião, se você concorda ou não, enfim, que a Vera, eu tenho até um livro dela aqui, ela fala da Vera Maria, eu acho que eu vou falar o sobrenome errado. Gessman, né?
Tietzmann, eu acho, alguma coisa assim, não sei como que pronuncia exatamente, mas ela fala sobre o percurso literário da Lígia Bojunga, e ela aponta basicamente duas fases, dois momentos. O que ela chama de uma fase ensolarada, ou otimista, que tem a ver com as primeiras publicações, os colegas, Angélica, Bolsa Amarela, enfim, que você também comentou. E uma segunda fase que seria uma fase de inquietações sombrias, né? E daí tem um momento do texto que ela fala de um certo, vou até usar a palavra aqui que ela menciona, que é um adultecimento na obra da Lídia. E daí eu fiquei meio, sabe, implicante com esse termo, porque eu acho que isso depende muito da leitura, depende muito do leitor, né, também, fazer essa leitura desse adultecimento na obra da Lígia. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu li a Bolsa Amarela, aos 12 anos, eu acho, foi uma leitura mais encantatória. Foi uma leitura de atravessar todo aquele universo simbólico, mágico, do galo, o pensamento costurado, daquela bolsa amarela que para mim aquilo foi incrível, porque eu andava com uma bolsa que não era amarela, mas era alaranjada, assim, enorme, de crochê, não sei de onde que veio. E eu me identifiquei muito com a Raquel, enfim. Então, o livro me chamou a atenção por esse universo simbólico. E eu me lembro que, muito tempo depois, até, eu fui orientar um TCC, antes da Kátia chegar na Unespar. Eu orientei um TCC sobre a Bolsa Amarela, isso foi lá em 2009, 2010, em que as alunas quiseram fazer uma leitura a partir do contexto da ditadura em relação à Bolsa Amarela, né? E aí eu fiquei pensando um pouco nessa expressão que a Vera Maria usa do adultecimento e fiquei um pouquinho incomodada com isso, porque eu acho que isso não está no livro em si, mas está na perspectiva de leitura que cada um tem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse termo adultecimento, se você concorda com isso, ou se... Porque você até falou, né, das fases, que tem a fase infantil, a fase juvenil, enfim, mas eu acho que todos os livros dela não se encaixam nisso aí, né, eu acho que eles são plenamente literatura, com L maiúsculo, né, por causa até desse universo simbólico e enfim, da construção estética que ela faz. Eu creio que a Vera... Eu sempre pronunciei o nome dela como Tietzmann, mas não sei também se é o correto, né? Porque é um sobrenome assim bem... Mas ela tem muitas publicações sobre leitura, né? A formação do leitor, literatura infantil juvenil, ela é muito boa. E eu creio que ela se referia, quando ela usou esse termo, né? Adultecimento, que talvez ela se refira em oposição até essa fase solar, que você falou, às obras dela, mais noturnas mesmo, sabe? Então, são essas obras que falam sobre morte, são obras que ficam mais pesadas, nesse sentido é que eu acho que talvez ela queira se referir. Porque se você pensar, por exemplo, o Nós Três, né? A mulher mata o cara e a menina vê tudo acontecer. Então, ela tem obras que são assim mais pesadas e, como eu disse, tematizam muito a morte, sabe? Então, eu acho que talvez ela queira se referir a isso, porque realmente, eu até comentei, né, que é difícil. Uma vez eu fui banca de uma menina, até ela está por aí, está trabalhando bastante, está escrevendo, está publicando, que é a Deisili Quadros. Eu fui banca, a Deisili fez uma tese sobre o leitor ideal da Lígia Bojunga. Eu falei, você é louca, porque isso é uma coisa dificílima. Completamente louca. Você determinar quem é o leitor da Lígia, porque realmente os temas se atravessam, então você dizer assim, não, o leitor é esse, mas não é? Tem sempre um mais, tem sempre uma outra possibilidade.
Então, eu creio que seja nesse sentido, entendeu? Mais de uma temática mais pesada, e não do leitor em si, mas de uma temática que a gente acaba fazendo aquilo que eu fiz, né? Olha, eu acho que esses livros são mais juvenis, porque uma temática dessa, para criança, não, sabe? Então, a gente acaba determinando assim, um possível leitor em função da temática. E quando ela trabalha essa questão da morte, isso aí é muito, muito forte. Né? Em Querida também tem a questão da morte. Então, são várias obras em que ela tematiza a morte. E realmente isso é mais forte de um tempo para cá, apesar de que tem o meu amigo pintor também, que é bem antigo, né? E acho que a questão da morte ali é tratada de uma forma maravilhosa, né? Porque aquela coisa da criança que não entende a morte, né? E que ninguém explica para ela, e que ela é obrigada a conviver com aquela perda, com aquela falta. Então, sim, ela realmente tem obras que são mais darks, eu acho. E isso é importante, né? Tematizar na literatura. Sim. Né? Ou melhor, deixar que a criança acesse esse tipo de literatura para que saiba lidar com essa ideia da morte mesmo, né? Exato. Porque eu acho que quando a gente é criança, a gente acha que é eterno. E bicho também acha que é eterno. São dois seres que acham que são eternos, é criança e bicho. E aí, eu acho que essa temática da morte, ela é interessante, né? Ser trabalhada com as crianças. E assim, por exemplo, no meu amigo pintor, é justamente isso que ela faz, é a perspectiva da criança em relação à morte, sabe? Como a criança vê a morte, como ela sente isso. Até você estava falando aí sobre o Bruno Bettelheim, eu acredito, sabe, que a Lígia tenha feito também análise, sabe? Eu acredito. Até a Marina Colasanti, no outro dia, numa entrevista, que agora tem live, né? Todo dia tem um monte de coisa, então a gente está vendo uma opção de gente falando. E eu vi uma entrevista da Marina, em que ela disse que ela fez durante muitos anos, ela fez análise junguiana. Então, a gente acaba percebendo esse tipo de coisa por essa preocupação, dessa complexidade né, psicológica da personagem, a abordagem que ela faz de certos temas, né, de certas situações do personagem, a gente acaba percebendo que há uma perspectiva psicanalítica ali, né? Então, talvez isso faça com que a obra dela se torne assim, tão mais complexa do que a maioria das outras escritoras, né? Não sei, é tudo junto, ela é um conjunto de coisas, ela não é uma só. E Kátia, você conhece? Eu já estou fazendo crise análise para eu ser essa escritora, entendeu? Entendi. Diga, Kátia, eu conheço. Esse universo de psicanálise, enfim. Kátia, você conhece o Zizek? Não. Alguma coisa dele? Não. Que ele parte do Lacan, se eu não me engano, para fazer a teoria dele. É do Lacan, sim. Mas é de Lacan. Assim, eu já acho Lacan difícil. O Zizek, então, para mim é grego, impossível. Escreve o nome aí, Cris. Ah, tá. O nome dele eu lembro. Aqui, ó, livrinho de cabeceira agora, ó. Não deu para ver o autor, quem que é. Lacan. É que estava embaçado. Opa, Lacan, minha filha, estou de Lacan, estou com 3 livros do Lacan para ler, que eu não estou dando conta, eu tenho que me aposentar para ler o Lacan, porque não dá. Não, eu também eu tentei desistir. E o Zizek eu acho mais complicado que o Lacan, embora ele tenha alguns textos acessíveis, por exemplo, ele fala muito do cinema, que é bem legal, só que tem hora que é incompreensível, mas a gente vai pescando umas ideias ou outra. Mas aquilo que você falou do conto Tchau, da mulher goiabada, e dessa mulher que liberta-se do casamento, né, que liberta-se de um silenciamento também, enfim. E você falou, né, dela se colocar como mulher e colocar o ser mulher acima do ser mãe. O Zizek fala sobre isso
em relação à Medeia, mas a leitura que ele faz a Medeia, porque ele fala exatamente isso, Medeia é uma personagem que coloca o ser mulher acima do ser mãe. Ser mãe. Então, ser mulher é mais importante do que ser mãe. E aí ele faz uma leitura sobre esse tópico, e essa leitura que ele faz dá para expandir para outros textos, além de Medeia. Daí você falou aí da mulher goiabada, em relação ao tchau, fiquei lembrando do Zizek, deu até vontade de reler para ver se eu vou fazer uma conexão. Vou precisar, gente. É da Gabriela. Que tá bem. É da Gabriela. Ah, fechou. Agora a gente pode abrir para, se alguém quiser fazer um comentário. Eu só queria comentar a Leila deixou um comentário aqui, Kátia, não sei se você viu. Ela colocou Kátia, um coração verde. Ela disse assim, continuo amando a Aurélia, exceto a cena de joelhos. Exceto a cena de joelhos. E ela adiciona, vou ler mais Elija Bojunga. Muito obrigada. Eu abri aqui o chat, que eu queria ver o nome do Zizek, que eu não li. Eu tô com muita coisa para ler, tudo junto, mas tudo bem. Não me fala, gente, eu não sei quando que eu vou poder ler algo que eu queira. Novo na minha vida. É só depois do doutorado. Só depois de 2024. Não, mas aí você arranja outras coisas para fazer, tá, Jordana? Porque eu agora, de sexta para sábado, eu li um livro, porque no sábado eu tinha literatura e psicanálise, o dedo de prosa. Então, de sexta para sábado, eu tive que ler um livro, então é assim, né? A gente vai... Olha só o que está acontecendo comigo. Eu estou fazendo uma disciplina de literatura contemporânea brasileira, né? De poesia contemporânea brasileira. E daí eu estou lendo coisa que eu nunca li antes, eu estou adorando. E eu tenho que ler. Mas muito bom. É isso que está acontecendo comigo com a psicanálise. Que eu estou lendo coisas que eu nunca li. Estou adorando. Estou adorando. E a gente adora também, porque daí você comenta, compartilha, e a gente vai aprendendo. Que bom. Muito bom. Vai, gente, vocês não vão falar nada? Acho que a gente não deixou espaço. Qual é o livro da Lídia preferido? Sabe que o meu, Kátia, durante muito tempo foi A Casa da Madrinha, mas A Casa da Madrinha é um livro que eu li lá quando eu tinha 12 anos, naquela primeira leitura da Lídia, e nunca mais reli. E, na verdade, eu não tenho muita lembrança desse livro, mas durante muitos anos foi o que eu mais gostei. Agora, hoje, eu gosto muito dos Colegas, essa cena da Flor de Lis é uma coisinha. É maravilhosa. E A Bolsa Amarela, que continua sendo um livro muito especial. E o Conto Tchau, que eu conheci graças a uma orientanda sua, que é da Sala da Maria de Fátima, inclusive, que eu esqueci o nome, a Gabriela, eu acho. Que ela fez o TCC, né, sobre o tchau, se não me engano. E daí ela me emprestou o livro para eu ler, que eu não conhecia, e eu amei. Esse conto, eu já ouvi, porque eu sempre leio em sala, né? Então, já houve mais de uma vez que eu li esse conto e teve alguém em sala que caiu em prantos. Sim, mas você leu, eu me arrepiei. Fiquei arrepiada, assim. É muito sensível, muito forte. Agora, Cris, você falou uma coisa aí com a sua orientanda que quis trabalhar a questão da ditadura, não é, no Bolsa Amarela, porque isso é uma outra temática recorrente, né, na obra da Lígia. Em várias obras ela fala sobre o costurar o pensamento, né, porque na Casa da Madrinha também tem isso. Então, ela traz essas questões assim de uma forma muito interessante, porque o costurar o pensamento é uma metáfora ótima, né, para censura. Então, ela... Da Raquel em se tornar escritora, né? Uma das suas vontades é ser escritora. Isso também é um modo, né, de conseguir ou alcançar uma liberdade através da escrita que às vezes não era possível naquele contexto de opressão e de censura, assim, né? E ela queria também ser homem, né? Porque também a mulher
era muito cerceada, não tinha direito, não tinha voz. Então, esse livro é muito rico mesmo. Até mesmo a casa, a oficina, é uma representação também metafórica ali, porque quando eles vão à oficina, é casa da oficina, não me lembro se é esse o termo, na Bolsa Amarela, que daí existem as conversas e é um, sabe, esse momento Você sabe que desse momento eu não me lembro, já tem um tempo que eu não releio a Bolsa Amarela. Eu lembro desse contexto da casa da oficina, aí, não sei se é bem esse termo, mas que é uma elaboração do pensamento e que ela começa a questionar e refletir. Quer dizer, tem toda essa jogada metafórica da oficina como um lugar, né, de se conserta as coisas, onde ela leva, acho que, o galo para consertar o pensamento costurado, se eu não me engano. Isso é um barato, né, para acertar o pensamento costurado. É muito fantástico, bom. né? Fantástico mesmo. Ai, que gostoso! Muito legal. E, Cris, se você puder, leia A Troca e a Tarefa. Tá. Isso é um conto de tchau também. A Troca e a Tarefa. Os novos eu não conheço. Esse Retrato de Carolina e os alunos falaram muito do terceiro ano, né? Acho que você deu uma aula sobre... No terceiro, geralmente eu faço, eu pego o terceiro de português e o quarto de inglês, e aí eu peço que eles leiam o mesmo livro ao mesmo tempo. Né? Então, agora, esse A Troca e a Tarefa está em tchau, é um conto de tchau. Mas é muito interessante dessa questão, dessa relação do escritor, sabe, com a obra, com a necessidade dele de escrever, a relação da vida dele com o que ele escreve. É muito, muito bom. Esse Intramuros, que eu não li ainda, eu comprei, mas não li, eles têm aqui, eu achei interessante, a contracapa que diz assim: creio que Intramuros pode ser catalogado como romance, mas para mim tem mais a ver com depoimento literário, digamos assim, um despretensioso relato de como a gente, se perdendo, vai se descobrindo no esforço de escrever um livro. Isso é da própria Lígia, né? Não é uma obra voltada para leitores mirins, e sim para quem se interessa pelo fazer literário e pelo cumprimento de um projeto de vida. Quer dizer, é outro livro que tematiza essa relação do escritor com a sua obra, né? Nossa, isso daria um baita de um tema, né? Para pesquisar, e como esse tema atravessa vários livros da Lígia. Sim. Sim. Esse daí está reservado, está próximo da fila. Eu tenho vontade de reler os colegas hoje. Acho que eu vou começar esse final de semana a reler a Lígia. É tão rapidinho, né? A gente é tão rápido. Muito gostoso. E aí, pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Eu quero falar. Diga. Fale. Assim, eu vendo vocês conversarem assim, essa conversa, que saudade da época da faculdade. Eu queria falar um pouco da parte dos sapatos de salto, parte do simbologismo, quando a professora Kátia fez aquela avaliação, né? E o que me veio agora, assim, foi a pedra. A pedra. E, assim, é algo que me marca, porque hoje, assim, eu tenho os livros do meu filho. Ele tinha mais de 100 livros porque ele lia muito. Então, todos os livros, assim, quando eu olho, foi a única coisa que eu não me desfiz, assim. É como se ele estivesse ali, né? Então, sempre me vem essa parte do livro da Lígia Bujunga, dessa parte. Tanto esses tempos eu estava conversando com a minha irmã sobre essa parte da pedra, né? Que a mãe dela era mãe, né? Eu não lembro direito. Era a mãe. Ela amarra uma pedra, né? A mãe da Sabrina, né? Ela amarra uma pedra e se joga no rio, né? E aí devolvem a ela só a pedra. Então, assim, o que me marca, assim, são os livros dele, sabe? Então, é algo tão verdadeiro. Sim. Sabe? E
Eu tenho até hoje, assim, todos os livros dele. Então, é algo que me marcou muito essa parte do sapato de salto. E até hoje, assim, vem essa lembrança dessa parte desse livro. De certa forma, os livros são a sua pedra. Isso, os livros. E desde que ele faleceu, eu não consegui mais ler nenhum livro. Eu tenho um monte de livros. Desde a época da faculdade, eu não consegui ler mais. Eu tento e não consigo. Mas eu queria falar sobre esses livros, assim, sabe? Sobre essa parte que assim, foi a que até hoje eu comento. Foi a que mais me marcou, né? Agora, mais ainda, né? Então, é algo, assim, muito verdadeiro, assim, os livros dela, né? Quando a professora Kátia conversava com a gente, falava de vários livros. Eu tenho a Bolsa Amarela, né? Olha, eu nem consigo nem lembrar o nome dos livros, mas eu tenho tudo guardadinho, assim. Uma hora eu sei que eu vou pegar e vou ler. Tenho o Sofá estampado, que eu fui comprando. Tem uns que a professora Cris também, todos os professores que eu fui comprando. Então, eu sei que um dia eu vou ler todos esses livros. Isso, tem muito tempo ainda. Você está... Agora, então, que você está zerada, minha filha, daqui para frente... Então, é isso, é algo assim que é tão real, né? Tão real, e é isso que eu queria falar. Mas vai ser uma companhia para você. Né? Meio que emocionar com essas histórias lindas. E eu acho que o grupo da Ivanise trabalhou com a simbologia na obra, não foi? Porque eu fiz assim, cada grupo trabalhou com um aspecto da obra, sabe? Isso. E o grupo da Ivanise trabalhou com a simbologia na obra. Por isso que marcou tanto. Foi. Porque tem a questão... Como a literatura é poderosa. Tem a questão do sapato de salto, né? Aí a questão do sapato, toda a coisa do fetiche. Isso, nossa, muito né? Tudo real, muito real. Envolve. É bem interessante essa apresentação. É bom a gente ir lembrando essas coisas. Mais algum? Se alguém não for comentar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta, eu queria ler um trechinho de um texto que a Lídia deixou. Na verdade, ela escreveu esse texto em 84, no Dia Internacional do Livro Infantil. A Kátia deve conhecer, mas é um texto bem curtinho e que fala sobre... Para mim, fala sobre essa arquitetura simbólica em que tijolo e livro, tudo é construção, né? Construção de mundos, construção afetiva, construção de vida. E aí eu vou ler esse trechinho. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me exprimia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois, decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que devagarinho me habituei com essa troca tão gostosa que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo para, em algum lugar, uma criança juntar com outros
e levantar a casa onde ela vai morar. Achei coisa mais singela e linda e profunda ao mesmo tempo esse texto. Eu não sei se ele está na íntegra, não sei se a Kátia conhece ou sabe dizer, mas achei lindíssimo, né? Para comemorar o dia do livro, então, fantástico. Não, eu conheci, mas não me lembrava mais dele, Cris. Eu já tinha lido, mas há bastante tempo não me lembrava mais. Muito interessante, muito lindo. E é bem essa ideia, né, dela construir os livros, né? Quer dizer, isso aí está muito na obra dela, essa relação dela de construtora do livro. Muito legal. Lindo. E tudo a ver com a própria casa, né, Lígia Bojunga, da própria editora dela, que ela própria faz e toma todo o cuidado com a edição dos livros, do papel, da capa, do título, quer dizer, tudo uma construção mesmo, arquitetônica, né? Com certeza. Mais do que o João Cabral de Melo Neto, que é lá conhecido como poeta engenheiro, mais ainda do que o João Cabral. Verdade. Ai, que lindo. Gente, que legal. Adoraria ficar mais tempo aqui conversando com você. Que horas são? Nem sei. Eu já vou colocar aqui na tela. Nossa, a gente tem um finalzinho que nós indicamos filmes ou séries, documentários que tem uma temática de representação feminina ou alguma questão de gênero, enfim. Então, elas sugerem. Ah, tá. A gente já está encaminhando para o final, já vamos liberar a professora Kátia. É bem rapidinho. Bom, gente, na verdade, a minha indicação, a minha sugestão, eu fiquei pensando um pouco sobre a temática de hoje também, de ser voltada para a literatura infantil e tal. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou escolher alguma coisa que é destinada também a público infantil, né? Talvez todos vocês já conheçam, já devem ter assistido, mas eu sugiro de novo, até para a gente repensar quais filmes, né, as nossas crianças têm assistido, principalmente pensando em filmes da Disney, por exemplo, quais deles traz, né, a construção das meninas, assim, né, de esperarem por um salvamento ou de brigarem pelo que querem, enfim. E aí tem um filme que eu gosto bastante, que é Valente. Então, esse é o filme que eu pensei, porque eu acho que traz essa construção feminina bem diferente do que se estava acostumado de princesas da Disney. Vocês já devem conhecer um pouco a história da Mérida, que é o nome dela, que ela tem outros hábitos, assim, diferentes do que se espera de uma princesa, né? E aí também está chegando a hora de acharem um marido para ela. E aí eles inventam não é um duelo, é tipo uma competição para ganharem a vez para poder casar com ela. E ela decide entrar na competição também. Ela luta pela sua própria liberdade, para não precisar casar, enfim. E aí tem a questão dela com a mãe, que é muito legal. Então, o foco disso é a relação dela com a mãe e como ela briga pela sua individualidade, né? Enfim, vocês já devem conhecer. Então, essa é a minha sugestão para assistir com as crianças. E essa é a sugestão da Cris. Na verdade, eu queria sugerir alguma coisa que tivesse a ver com a temática de hoje, ou com a fala da Kátia, mas eu não consegui me lembrar de nada e nem assisti nada recentemente que dialogasse com isso. E eu assisti esse filme, que não é tão recente, é de 2016, que é Agnus Dei, da diretora Anne Fontaine. E é um filme que retrata, né, um tema bem delicado, enfim, que volta e meia está à tona, infelizmente, vem à tona de uma forma negativa até, que é a questão do estupro. E o filme narra como dezenas de freiras polonesas foram violentadas, estupradas por soldados durante a Segunda Guerra Mundial, né, em 1945,
e mostra aí como o estupro foi quase uma arma de guerra, e é muitas vezes um instrumento de poder, de dominação, enfim, né? E elas foram violentadas num convento. Várias delas ficaram grávidas e outras contraíram doenças como sífilis, ficaram gravemente doentes. E depois que elas sofreram essa violência, uma delas entra em trabalho de parto e começa a ter dificuldades, enfim, e uma das freiras sai do convento, contrariando a madre superiora, enfim, e vai procurar ajuda de uma enfermeira francesa, e ela, então, consegue entrar no convento, meio com a resistência da madre superior, ela consegue examinar, inclusive, todas as outras freiras, mas mostra como elas são traumatizadas com a ideia de uma culpa, esse sentimento católico, né, por terem sido violentadas e ficado grávidas, e ao mesmo tempo algumas sentem ali como se aquilo fosse uma punição merecida, alguma coisa assim, né, como uma cruz que tem que carregar, enfim. Mostra um pouco esse dilema e mostra um pouquinho a chegada dessa enfermeira francesa que precisa vencer esse tabu de tocar as freiras, de examiná-las, de ver seus corpos femininos, e elas traumatizadas com tudo aquilo que aconteceu, né? Mas depois de muita resistência, ela consegue, então, examinar e consegue acompanhar o parto de muitas freiras, inclusive ela convida um médico que vai acompanhar o parto de várias, né? Porque várias delas têm o parto ao mesmo tempo, já que foram violentadas na mesma época, enfim. E aí, eu não vou contar ali o final, né? Enfim, mas é um filme interessante, porque a enfermeira é ateia, ela tem uma liberdade sexual incomum para as mulheres na época, né? Que foge de conservadorismo, e ela entra nesse reduto aí, que é um lugar completamente diferente do que ela está habituada ou acostumada. E o filme, então, retrata um pouco desse universo, de um lado dessas freiras que foram violentadas e tem que lidar com esse trauma, e do outro essa enfermeira que vai procurar ajudar e tem uma independência, que tem uma liberdade, uma autonomia, enfim, e vai ajudar, então, as freiras. Não vou dizer assim que é um filmaço, mas acho que vale a pena por algumas questões históricas e de representação também feminina. Bom, então acho que é isso, gente. Nós encerramos com Elas Sugerem e esperamos vocês para o último encontro. Não esqueçam de mandar ou um vídeo para a gente ou um textinho bem curtinho, assim, só para dizer como que foi a participação, para a gente preparar algo especial para o último encontro. Obrigada, eu posso Kátia, dizer que foi maravilhoso, viu, gente? Acho que esse projeto de vocês veio, assim, suprir uma falta que existia, né? Acho que foi uma ideia maravilhosa também, essas duas juntas, né? Covardia. Acho que foi uma ideia maravilhosa, muito bom, vocês estão de parabéns. Viu? Obrigada, Kátia. A gente também adorou, né? Por favor, continuem gravando ano que vem esses encontros, que eu quero participar também. Pode deixar, Lara, a gente vai manter híbrido, vai ser no ambiente digital, e se a gente voltar às coisas in person, assim, também. E obrigada, Kátia, pela participação, adorei. Foi um prazer imenso. Ler o que eu não conheço também. Bom. Tá bom, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar com vocês, tá? Encerrou com chave de ouro. Obrigada.